Vamos abrir então o Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, de 1 a 17, para a nossa edificação. Hoje nós iremos falar sobre o arauto do rei, João Batista, o pregador de arrependimento e também o batizador, que batizou até o próprio Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler esta passagem para a nossa edificação. Abra sua Bíblia nesse texto. Deus tem uma mensagem especial para mim, para você, para todos nós, para você que está em casa e para todos aqueles que também ouvirão essa mensagem em outra oportunidade. Diz assim o texto, todos juntos. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que o Senhor esteja nos edificando o Teu povo, cada família aqui presente, ó Deus, cada um de nós, ó Deus, seja tocado pela Tua graça, e aqueles, ó Deus, que estão em casa ouvindo também, sejam tocados pela Tua graça, e aqueles que ouvirão em outra oportunidade, sejam alcançados pelo Teu amor e transformados pelo poder da Tua palavra, que permanece para sempre. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o arauto da antiguidade era o mensageiro oficial do rei. Era o mensageiro do palácio. Ele transmitia as mensagens da coroa. Ele anunciava a guerra e proclamava a paz. Ele anunciava e preparava a chegada do rei numa cidade. Quando o rei ia para uma cidade, então ele tinha que preparar o caminho e também avisar a cidade da chegada do rei. De igual forma, depois de 400 anos de silêncio profético, João Batista surge como o arauto do Messias, anunciando a chegada do Messias. E ele era o profeta profetizado que veio anunciar e preparar a chegada do grande rei. Ele foi o profeta profetizado por Isaías, o profeta profetizado por Malaquias. Ele é o mensageiro do Senhor.
Ele é a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele devia aterrar os vales, nivelar os montes, endireitar os caminhos tortos e aplainar os caminhos acidentados, para que as pessoas estivessem preparadas para a chegada do rei, para o encontro com o rei. João apareceu no deserto da Judéia, pregando uma mensagem de conversão para que o povo abandonasse seus pecados e voltasse para Deus. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E por esta razão, gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o Vale do Jordão, ia até ele para ser batizada no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A grande ideia dessa passagem é que o arauto do rei prepara o caminho para a vinda do Senhor. Vamos dizer isso comigo? O arauto do rei prepara o caminho para a vinda do Senhor. Em primeiro lugar, o arauto do rei prepara o caminho do Senhor pregando a mensagem de arrependimento. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Após 400 anos de silêncio, isso do profeta Malaquias até Mateus, houve um período chamado período interbíblico, onde houve um silêncio total dos profetas. Não tinha mais profeta. Tinha o templo, tinha os sacrifícios, mas o povo já não ouvia mais a voz de um profeta. E João Batista era o profeta do Senhor, o profeta que estava chamando o povo ao arrependimento. João estava pregando no deserto da Judéia. Era uma região rochosa e acidentada entre o Planalto e o Mar Morto. E aqui nós podemos perceber que o Planalto era algo de 700 a 990 metros acima do nível do mar. Mas o Mar Morto estava a 400 metros, abaixo do nível do mar. E nesse deserto da Judéia, João pregava a sua mensagem de arrependimento. De igual forma, meus irmãos, os corações dos homens eram um deserto, onde não há caminho nenhum. Spurgeon orou dizendo o seguinte: ó Senhor, eu quero receber-te, entra no meu deserto natural e o transforma no jardim do Senhor. O povo estava no deserto também espiritual. O povo estava vazio de Deus, longe de Deus, com seus corações empedernidos. E aqui nós podemos perceber que, por isso, João estava preparando o caminho para a vinda do Senhor, para que o recebêssemos com um coração sincero e disposto, pois ele pregava uma mensagem de arrependimento de pecados. Em outras palavras, renuncie os seus espinhos e abrolhos, pois o Senhor está vindo até você. Arrependimento, meus irmãos, significa mudança de mente. E quando a gente muda a nossa mente, nós mudamos também o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Porque arrependimento é dar as costas para o pecado e a frente para Deus. Quando nós damos uma guinada na nossa vida de 180 graus, quando a nossa vida é mudada, transformada. É voltar-se do pecado para Deus. Segundo o breve catecismo, o arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus inteiramente, resolvido a prestar-lhe nova obediência. Em outras palavras, arrependimento é tristeza pelo pecado, é abandono do pecado, é volta para Deus em uma nova obediência. E João Batista exorta os seus ouvintes a serem rápidos em sua preparação, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E o reino dos céus
e o reino de Deus indicam a mesma coisa. São termos sinônimos. Mateus usa esse termo reino dos céus porque ele está escrevendo para os judeus. Porque os judeus não gostavam muito de se referir a Deus, mas quando diretamente, para não conotar uma ideia de uso indevido do nome de Deus. Então ele falou reino dos céus. E quando ele falava reino dos céus, ele está se referindo ao reino de Deus, ao governo de Deus. Então quando você lê nas escrituras reino dos céus e reino de Deus, são termos correlatos, sinônimos, são termos que indicam a mesma coisa. O reino dos céus é um reino tão esperado que haveria de vir com a chegada do Messias. O povo tinha expectativa da chegada de Jesus, que o Messias viria, o Cristo, o ungido de Deus, ungido para ser profeta, rei e sacerdote. E com o reino surgiriam justiça, paz, libertação e bênção para o povo de Deus. A vinda do reino também traria julgamento e ira para os incrédulos, os ímpios e aqueles que rejeitaram Deus e o Messias. É por isso que o arrependimento era necessário. É por isso que João pregava e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Além do mais, meus irmãos, a vida de João e sua mensagem impactaram Jerusalém e toda a região. Porque João vivia uma vida simples, sem ostentação. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. João não usava roupas finas, roupas de grife, roupas caras. Ele usava uma roupa feitas aqui de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e não um cinto de ouro. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Já comeu gafanhoto? Na lei era permitido comer gafanhoto. E ele morava no deserto e tinha muito gafanhoto. Então ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Deve ser para dar um sabor melhor, para trazer um gosto melhor nesta comida que ele se alimentava no deserto. Ele viveu longe dos holofotes. João não era dado a finos manjares e banquetes. João não era um homem cheio de si, mas era um homem cheio de Deus, cheio da graça de Deus. A Bíblia diz que João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Seus pais eram também ali Isabel, né? E também Zacarias, e a Bíblia diz que ele era um profeta profetizado e ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E o texto diz o seguinte, que então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mesmo pregando no deserto, pessoas saíam de todas as cidades e vilas para ouvi-lo. Em resposta à sua mensagem, essas pessoas estavam sendo batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E o batismo para João era um símbolo da nova vida. Era um símbolo de arrependimento, um símbolo de purificação de pecado, um símbolo do afastamento da velha vida para uma nova vida. Por isso ele conclamava o povo a se arrepender dos seus pecados e abandonar as suas práticas pecaminosas e se voltar para Deus. Nós devemos, meus queridos irmãos, assim como houve com João no deserto da Judéia, um avivamento, onde pessoas saíram de vários lugares e se voltavam para Deus em arrependimento, sendo batizadas e confessando os seus pecados, nós devemos orar também, para que esse espírito de contrição, de arrependimento, possa também agasalhar os nossos corações e agasalhar o coração de muitas pessoas para que possam se voltar para Deus em contrição, em arrependimento. O arauto do rei prepara o caminho pregando uma mensagem de arrependimento, mas o arauto do rei prepara o caminho do Senhor, alertando o povo sobre os perigos espirituais.
João não pregou uma mensagem para agradar o povo, para receber o aplauso da multidão, mas ele pregou a mensagem para levar o povo ao arrependimento. João não pregou a mensagem do politicamente correto, ele convidou o povo a abandonar os seus pecados e correr para Deus. Por esta razão, ele alertou o povo sobre os perigos espirituais, o perigo da falsidade. Veja o que diz o verso 7 comigo. Vamos lê-lo? Todos juntos? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vejam bem que mensagem tão dura. Raça de víboras. Esses saduceus e fariseus estavam cheios de enganos, de vaidades, de maldades, cheios do veneno maligno. Eles eram religiosos e confiavam nos seus próprios méritos. Eles confiavam em si mesmos para a salvação. E nós podemos perceber que fariseus e saduceus tinham crenças opostas. Os fariseus criam nas minúcias da lei oral. Os saduceus criam apenas do Pentateuco, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, só os 5 livros da lei. Os fariseus criam em anjos e espíritos, os saduceus não. E, acima de tudo, os fariseus criam na ressurreição dos mortos, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Eles constituíam um grupo mau. Por essa razão, João disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, existe uma ira futura, além da ira presente. Sem uma conversão genuína, um homem não pode escapar da ira vindoura, da ira futura. E por isso, João diz o seguinte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E Deus estava então tirando a máscara desses religiosos, que não estavam com os seus corações transformados, mas cheios do veneno do maligno, cheios de maldade e dolo. Mas vejam bem, o perigo do falso arrependimento. Ele diz produzir, verso 8, vamos ler juntos? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O falso arrependimento é aquele confessado com os lábios e não demonstrado pela vida. Segundo William Hennigs, uma confissão de pecado meramente exterior de nada adiantará. O mero desejo de batizar-se, como se esse rito fosse uma espécie de talismã que opera maravilhas, não tem valor positivo. Tem de haver uma mudança interior que se expresse exteriormente na conduta que glorifica a Deus, fruto que coadune com a conversão. Não basta apenas ter religião, tem que ter mudança de coração. O verdadeiro arrependimento deve ser acompanhado de bons frutos. De acordo com João, em Lucas 3, versículo 10 e 17, 10 a 14, se você quiser colocar aí para mim, Lucas 3, versículo 10 a 14, deve incluir, meus irmãos, virtudes tais como generosidade, justiça, ponderação e contentamento. Veja esse texto. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos de fazer? Estão perguntando para João Batista. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Veja que nós devemos ser generosos, nós devemos ser bondosos, caridosos. Foram também publicanos, aqueles que cobravam impostos, para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Aí João respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado, justiça, honestidade. Não cobre mais do estipulado, não sejam injustos na administração pública. Também os soldados lhe perguntaram, vejam bem que ele está dizendo para as forças armadas, para os guardas municipais, para os guardas civis, para os guardas militares. E vejam bem, e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis,
Não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Veja bem, virtude da ponderação e contentamento. Nós devemos produzir frutos para Deus, frutos dignos de arrependimento. Devemos produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas veja outro perigo, meus irmãos, é o perigo da falsa esperança, da falsa segurança. E aí o verso 9 de Mateus 3 diz o seguinte: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A descendência física, meus irmãos, não garante a ninguém ser um verdadeiro filho de Abraão. Eles estavam batendo no peito: eu sou sangue de Abraão, eu tenho nas veias o sangue de Abraão, Isaque e Jacó, então eu já estou salvo. Mas não basta ter o sangue de Abraão correndo nas veias, é preciso ter a fé de Abraão no coração. Nós devemos andar pelas pisadas da fé de Abraão. Ele é o pai da fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os seus descendentes físicos, mas os seus descendentes espirituais, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram seus corações transformados. E o Deus que foi capaz de criar Adão do pó da terra, era também capaz de criar filhos para Abraão a partir destas pedras do deserto. Então, João Batista fala o seguinte: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Além do mais, meus irmãos, a participação no reino de Deus é resultado da graça, e não do mérito humano, e não das boas obras humanas, porque as nossas boas obras, as nossas obras de justiça, diz o profeta Isaías, que são como o trapo da imundícia. E aqui nós podemos ver que também o reino de Deus se estende além das fronteiras de Israel. A mensagem do reino de Deus não é só para Israel. A salvação não é só para o judeu. A salvação é para todo aquele que crê naquele que é mais poderoso do que João Batista, aquele que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Por isso Jesus disse em Mateus 8:11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E nós somos esse descendente de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus são descendentes de Abraão. Porque a Bíblia diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o perigo, meus irmãos, também de uma vida infrutífera. Verso 10. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia e olhasse Mateus 3:10. Olha o que diz a Bíblia. E veja bem que o já aqui é enfático. O texto já começa dizendo: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João indica que o rei está vindo, o cortador de todas as árvores infrutíferas. Todas as árvores que não dão frutos serão cortadas. O machado já está na raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será destruída. Por isso Jesus chega a dizer, quando ele fala assim, meu pai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta e lança fora. Mas todo aquele que produz frutos, limpa para que produza mais frutos ainda. O machado já está à raiz das árvores. E se a árvore não produzir bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Nós devemos produzir bons frutos para Deus. Corremos o risco do perigo de ser uma árvore infrutífera. Nós devemos produzir frutos para a glória de Deus.
Mas vejam bem que o arauto do rei, meus irmãos, prepara o caminho do Senhor, apontando para a vinda do Messias. E aí João diz aí no verso 11 e 12, diz assim o texto: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então a mensagem de João apontava para aquele que é mais poderoso do que ele. A sua mensagem era uma mensagem cristocêntrica, apontava para Cristo. João exaltava a pessoa de Jesus. Aquele que vem é mais poderoso do que eu. Jesus é o único que pode amarrar o valente. Jesus é o único que pode salvar o pecador. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, tanto no céu como sobre a terra. Ele tem todo o poder sobre a natureza, os demônios, as enfermidades e a morte. Só ele é mais poderoso do que eu, diz João. João Batista se humilha aos pés de Jesus, ele diz o seguinte: cujas sandálias não sou digno de levar. Veja a humildade de João. Diante de Jesus, meus irmãos, todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. João disse certa feita: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu sou o amigo do noivo, mas quem é dono da noiva é Cristo. Ele é o noivo. E João, ele diz que Jesus é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. João batizava com água, que lava apenas o exterior, mas não lava o interior. A água só pode lavar as mãos, o rosto e o corpo, mas não pode limpar o coração humano. Mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo de fogo tanto limpa quanto destrói o mal. Este fogo nos limpa e nos purifica. Nós fomos batizados pelo seu Espírito Santo em um batismo de fogo. Porque sem a obra do Espírito Santo em nós, o batismo com água não pode mudar o nosso interior, não pode mudar o nosso coração, não pode queimar as escórias que estão dentro de nós. Só esse batismo de fogo. E João também pregou que quando o Messias vier, como juiz, separará o trigo da palha. E João está vendo aqui já a segunda vinda de Jesus. Quando ele vier como juiz, o texto diz o seguinte: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga, inextinguível. E essa figura do trabalhador durante a colheita. O que o trabalhador faz? Ele, na colheita, por exemplo, numa colheita de feijão, ele bate com a vara, né, para tirar o caroço, e depois ele pega aquele garfo ou aquela pá e joga para cima a palha, e aí a palha é levada pelo vento e o grão mais pesado cai no chão, que será recolhido. E aqui nós podemos ver que o vento sopra a palha para longe e o grão mais pesado cai para ser recolhido no chão. O trigo, meus irmãos, será recolhido no celeiro e a palha será queimada em fogo que nunca se apaga. É a visão do último dia, porque no último dia Jesus separará os cabritos das ovelhas e vai colocar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E vai dizer para aqueles que estão à direita, para suas ovelhas: vinde benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer para os cabritos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus. E aqui
nós podemos ver que o arauto está preparando o caminho para a vinda do rei. Mas o arauto do rei prepara o caminho do Senhor, batizando Jesus. E aqui nós podemos ver que o ministério público de Jesus começa aqui. Imagine Jesus na fila para ser batizado. A multidão ali, Jesus, o último na fila para ser batizado. Porque o Filho de Deus e filho de Davi, cujas sandálias João não era digno de desatá-las, tinha de submeter-se ao batismo de arrependimento? Arrependeste de quê? Jesus tinha algum pecado, algum dolo, algum pensamento impuro? Não. Uma vez que Jesus é o único homem na face da terra que tem a sua ficha limpa, que não tem nenhum dolo, que não tem nenhum pecado, que não tem nenhum erro. Cristo não tinha nenhum pecado. Ele não tinha o pecado da raça, o pecado original, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Ele não praticou o pecado. E Pedro chega a dizer, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E o escritor de Hebreus o chamou de santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Jesus é o único que nunca pecou. E o próprio Jesus disse de si mesmo, quem me convence de pecado? E disse mais, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus, ele não tinha consciência de pecado, porque ele nunca pecou. Ele não tinha uma mente culposa, porque ele nunca pecou. Mas ele tinha consciência que nunca havia pecado contra Deus. Jesus não tem pecado. Ele nunca mentiu, nunca furtou, nunca teve um pensamento impuro, nunca deu um só deslize na vida, nunca pecou. Como Jesus, meus irmãos, sendo sem pecado, submeteu-se a um batismo no qual a água simbolizava a purificação da corrupção moral do pecado. Porque João estava pregando o batismo de arrependimento, convidando o povo a se arrepender dos seus pecados. O povo ia até o Rio Jordão, confessando os seus pecados, e depois de confessar os seus pecados, eles eram batizados. Mas Jesus se colocou naquela fila batismal, no deserto da Judéia, ele atravessou e foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Por essa razão, João não queria batizar o Filho de Deus, porque ele não tinha pecado. Ele tentou impedir que Jesus fosse batizado, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu não posso nem desatar a sandália dos seus pés, porque eu não sou digno? Como eu, o menor, posso batizar o maior? O perfeito, o santo, o imaculado, o puro. Jesus, sendo o grande Deus homem, não tinha necessidade de um batismo de arrependimento. No entanto, por que Jesus foi batizado? Primeiro, meus irmãos, para cumprir toda a justiça. Jesus respondeu a João, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Em outras palavras, Jesus tinha que cumprir todas as obrigações da lei em nosso lugar. Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. Em segundo lugar, Jesus foi batizado por ser o nosso representante. Ele era o segundo Adão. Ele se encarnou para ser o nosso Salvador. E o batismo de João tinha por base o arrependimento, mas Jesus não tinha pecado. Ele, porém, se fez pecado por nós para nos salvar. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi batizado porque se fez um com o seu povo, a quem veio salvar. Jesus se identificou conosco.
se identificou com o seu povo. E em terceiro, Jesus foi batizado para iniciar o seu ministério terreno. Foi aqui que Jesus começa o seu ministério terreno. É como se ele estivesse sendo ungido para começar o seu ministério terreno com 30 anos de idade. O batismo de Jesus no Rio Jordão é o evento inaugural do ministério público de Jesus. Jesus, naqueles dias, apareceu, ele estava no anonimato, ele estava em Nazaré, numa cidade pequenininha, desconhecida. E ali ele viveu na carpintaria, juntamente com José, o seu pai adotivo. Ficou 30 anos nesta vila, nesta pequena cidade, na obscuridade, e agora Jesus se apresenta para começar o seu ministério terreno. E quando os apóstolos acharam necessário escolher um substituto para Judas, o traidor, o principal critério era encontrar alguém que tivesse acompanhado Jesus do batismo de João em diante. Veja o que diz Atos 1, verso 21 e 22. Abra sua Bíblia nesse texto. Você que está em casa também, você que está na galeria, olha o que diz o texto. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Começando o batismo de João, porque ali se iniciou o seu ministério terreno. Mas em quarto lugar, meus irmãos, para ser exemplo para os seus seguidores, de igual forma nós devemos nos submeter ao batismo, uma vez que é ordenança divina. Existem muitas pessoas que às vezes rejeitam o batismo, mas rejeitar o batismo é rejeitar a ordenança divina. Se o próprio Jesus, que não tinha pecado, se submeteu ao batismo para cumprir toda a justiça, quanto mais nós, pecadores, devemos ser batizados, confessando os nossos pecados, para vivermos uma nova vida, porque o batismo é símbolo da nova aliança que nós temos com Deus, símbolo da nova vida. Além do mais, meus irmãos, no batismo de Jesus, a Trindade é gloriosamente revelada. E aqui nós podemos ver que no verso 16 e 17, Mateus 3, veja lá, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui nós temos a presença de todas as pessoas da Trindade. Deus Pai, Criador, Deus Espírito Santo, Santificador, e Deus Filho, Salvador. As três pessoas da Trindade. Deus Filho encarnado, saindo da água, sendo batizado. Deus Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus, ungindo Cristo para o seu ministério terreno. E Deus Pai falando do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Foram estas pessoas, meus irmãos, que no começo da criação disseram: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. As três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo no início da criação: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E novamente, foi a Trindade inteira que, quando do início do Evangelho, pareceu dizer: salvemos ao homem. Salvemos ao homem. O Pai planejou a salvação, o Filho executou o plano da salvação na cruz, e o Espírito Santo aplica o que Cristo fez na cruz na sua vida. E nós somos morada do Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade envolvidas na obra salvífica de alcançar pecadores e de resgatar o seu povo. A voz do Pai foi ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é possível, meus irmãos, existir um amor maior do que aquele que o Pai tem pelo Filho.
Um amor que existe entre o Pai e o Filho desde toda a eternidade. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aquele que nunca pecou, nunca errou. Filho amado. Filho gerado eternamente do Pai. Filho que se encarnou para executar o plano da salvação. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O apóstolo João, em João 3,35, ele diz que o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Veja que amor tão grande, um amor eterno entre o Pai e o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui, meus irmãos, há uma total aprovação do Pai à missão do Filho. E a missão do Filho é de buscar e salvar os perdidos. O Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Veio te buscar, veio te salvar, veio alcançar a sua família, veio mudar a sua história. Veio dizer para você, pecador: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a missão do Filho, de buscar e salvar os perdidos. E esta voz anunciava a aceitação do Filho por parte do Pai, como mediador, substituto e fiador da nova aliança. O Pai está aprovando a missão do Filho, de ser o nosso substituto, de ser o nosso salvador, de ser o nosso mediador, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Em face de tudo aqui que nós ouvimos. Em primeiro lugar, produzindo frutos dignos de arrependimento. Não basta dizer que é crente. Não basta dizer que é religioso. É preciso produzir frutos para Deus. Frutos de uma nova vida. Porque o machado já está à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ore a Deus. Ore a Deus dizendo: Senhor, não me deixe ser infrutífero, para que eu não seja cortado e lançado no fogo. Produza frutos para Deus. Produza frutos dignos de arrependimento. Frutos que possam glorificar a Deus. Dê frutos para Deus. Não sejam como os religiosos do tempo de Jesus, os saduceus e fariseus, que confiavam em si mesmos para a sua salvação. Mas busca o Senhor. Busca o Senhor de todo o seu coração e produza frutos dignos de arrependimento. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Vivendo a vida com Deus. Mesmo nos desertos da vida, como João Batista. Veja bem que João Batista vivia no deserto da Judéia. Tempos difíceis. No deserto tinham cobras, espinhos, abrolhos. O povo estava vivendo sem ouvir a voz de Deus 400 anos. Mas João Batista começa a pregar o Evangelho no deserto da Judéia, cheio do Espírito Santo, convocando o povo a viver uma vida com Deus. Viva uma vida de oração, de humildade, de arrependimento, de consagração, de testemunho cristão, experimentando um relacionamento autêntico e pessoal com Deus, por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Deus está chamando você para uma mudança de coração, para um relacionamento genuíno com Cristo, para uma vida autêntica, para uma vida cheia do Espírito Santo. É Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo, com fogo. E Simon, pioneiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, era um jovem pastor que chegou aqui com 26 anos de idade, que viveu 8 anos apenas aqui no Brasil, morreu aos 34 anos de febre amarela, e ele tinha um diário onde ele colocava as suas orações, os seus desejos, a sua vida com Deus. E ele chegou a dizer o seguinte nesse diário: quem me dera um batismo de fogo, que consumisse minhas escórias, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Simonton, ele queria esse batismo de fogo, ele queria intimidade com Deus, ele queria uma vida cheia do Espírito Santo, ele queria ser um homem
que pudesse refletir a luz de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Jesus, a intimidade de Jesus, e queria que o seu coração fosse totalmente de Cristo. Devemos orar, meus irmãos, como os crentes no país de Gales oravam pedindo um avivamento. Eles suplicavam ao Senhor para que o Senhor pudesse visitá-los. Eles pediam o seguinte: enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eles pediam a Deus esse avivamento. Eles queriam uma vida com Deus, de intimidade com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. E você precisa responder ao chamado de Deus para servir na igreja, na família, nos grupos de oração, no campo missionário, no seu local de trabalho. Sirva a Deus. Viva uma vida para a glória de Deus em todas as áreas da existência humana. Viva uma vida com Deus, de intimidade com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos pedir isso ao Senhor? Vamos clamar isso a Deus, pedindo: Senhor, eu quero uma vida com Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Mesmo nos desertos da vida, eu quero ter uma vida cheia da graça de Deus. Pastor Rui vai estar orando, e eu convido você para a oração. Convido você a se colocar em pé.